Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, finalmente voltamos para falar de um assunto interessante aqui no canal, que nada mais é do que isso: espadas! Sim, é um vídeo refeito sobre o assunto, porque eu já fiz ele antes, em outro momento da história do canal. Porém, o que acontece é que, sabe como é? Muito no começo, a qualidade não era tão boa, e enfim. Na época também eu não tinha uma coleção muito boa de espadas. Hoje eu tenho uma coisa um pouco melhor, embora nada muito, vamos dizer assim, maior do que na época em si. Mas como eu fiz algumas espadas de lá pra cá, né? Então eu diria que a coisa melhorou um pouco, vamos dizer assim. Mas enfim, vamos ao vídeo. As espadas. O que eram as espadas? Espada, antes de tudo, é uma arma que nem essa aqui, composta por uma lâmina. É uma arma composta por um corpo grande de lâmina, uma pequena empunhadura e uma guarda para proteger a empunhadura. Isso é uma espada. Para podermos começar a entender melhor as espadas, existiam três tipos de espadas, porque a espada tem três funções principais que ela pode exercer com a lâmina: cortar, perfurar e traumatizar, impacto, causar impacto. Essas são as três principais funções das espadas. Então podemos dizer que existem três tipos de espadas diferentes que cada uma atende melhor em cada função. Por exemplo, nós temos as espadas do tipo sabres. Eu tenho no caso aqui um exemplo da minha... não sei se é katana ou se é outro tipo de espada japonesa, mas que ela é claramente uma espada de corte. Vocês podem ver isso pelo formato da lâmina dela e pelo fio de corte que ela tem aqui nela. Sim, essa é a única espada afiada que eu tenho em minha coleção. Minha coleção pessoal, eu falo. Mas as espadas de corte, como é óbvio, elas eram focadas principalmente em cortar. Exerciam muito bem essa função de corte. E por terem alguma ponta, poderiam até perfurar um pouco. Mas o grande foco desse tipo de espada, que costuma ser um pouco mais curta de propósito e mais curvada de lâmina, é ter o melhor corte possível. Obviamente, corte não seria muito efetivo contra isso aqui, cota de malha. Imagina tentar cortar esse pedaço de ferro aqui. Ou pior, um pedaço de placa de ferro, de armadura de placa. Você pode imaginar, isso ia destruir praticamente a lâmina, né? Qualquer uma dessas duas situações ia acabar com a lâmina. Então até por isso que não costumamos ver em filmes medievais ou séries medievais, ou qualquer relato relacionado à Idade Média, muita coisa sobre espadas ao estilo sabre. Até existiam, e não eram tão raras assim, mas não eram nem de longe o tipo mais comum de espada. Em função dessa época, o povo tem que lidar muito com armadura, né? Ela não é uma espada que se dá muito bem contra armadura. Após esse tipo de espada, nós temos uma espada do tipo florete, ou rapiera. Não sei se vocês conseguem visualizar bem ela. Olha quão pontuda é. E olha quão fininha é a lâmina. Esse tipo de espada é a clássica espada utilizada para esgrima na atualidade. E podemos dizer que ela é uma espada de perfuração, porque, como vocês veem, a lâmina dela é muito fina, muito pequena, para ser efetivamente boa no corte. Poderia ser cortante também, mas por ser uma lâmina pequena, provavelmente ia se desgastar muito rápido o seu corte, ou não ia cortar tão bem. Então, temos a ponta dela aqui. Olha como ela é pontuda. Para demonstrarmos melhor a funcionalidade dessa ponta aí, olhem o que ela faz com a cota de malha. Dá pra ver? Vou mostrar na placa também. Espadas do tipo florete e rapiera eram muito boas pela sua excelente capacidade de penetração em pequenas aberturas das armaduras. Então, estas sim, principalmente para o final da Idade Média, eram de longe espadas muito comuns, em função de seu baixo peso e da sua excelente capacidade de penetração em armaduras. E por fim, nós temos as espadas do tipo Oakeshott. Aquela clássica espada medieval, sabe? Com um gume dos dois lados, com uma lâmina relativamente larga, com a empunhadura em cruz e com o clássico pomo. No caso daqui não tem. As clássicas espadas Oakeshott costumam ter algum pomo, porém eu ainda não sou tão evoluído como ferreiro a ponto de produzir uma com pomo, até o presente momento. Está nos planos fazer uma espada Oakeshott comum com pomo, porém até o momento em que eu estou gravando esse vídeo eu ainda não consegui produzir uma com pomo. Mas o pomo é um elemento importante sim dela, seja para balanceamento de peso ou até para utilizá-lo em combate contra oponentes com armadura, como se fosse uma clava ou uma parte secundária da arma para bater no oponente. E uma característica muito interessante das Oakeshott é que, como essa daqui que vocês estão vendo da ponta, vou até pegar a cota de malha de novo, ela pode não ser tão eficiente quanto
o florete para atravessar a cota de malha, mas vocês veem que a pontada dela permite atravessar um pouco ainda. Na placa, no caso, é um pouco mais complicado. Ainda vai, mas tem um pouco mais de dificuldade que o florete. Mas mais do que isso, em função do seu formato e de ser uma espada para uso geral em si, ela acaba se focando muito mais na ideia de impacto do que na ideia de corte em si. Porque afinal, essas espadas perduraram durante o auge da Idade Média, durante o auge do período das armaduras. Então, elas praticamente eram feitas para combater oponentes com armaduras. Até por isso, elas eram com esse gume dos dois lados, esse corte para os dois lados, que na verdade não era tão cortante assim. Dizer que não tinha corte é uma bobagem, porque possivelmente teria algum cortezinho. Mas, como não era o foco, o combate para tentar cortar um inimigo de armadura, esse corte era uma função secundária dela. Quer queira ou quer não. Existia, mas não era tudo isso, como uma espada voltada para corte em si. Agora, obviamente, em função do seu peso, ela não precisava ser tão cortante para conseguir cortar alguma coisa. O próprio impacto dela, combinado com um pequeno corte, a tornaria quase um machado, um machete na hora de cortar alguma coisa. Lógico, não cortaria ferro, né? Por motivos óbvios. E mais do que isso, as espadas também da Idade Média poderiam ser divididas entre espadas de uma mão. Vou mostrar o punho aqui. Olha, cabe bem em uma mão minha, mas se eu colocar uma segunda mão já não cabe direito. Espadas de mão e meia, que nem essa, porque eu consigo usar tanto com uma quanto com duas. E as de duas. Essa, no caso, é uma espada bem interessante, porque foi uma das primeiras espadas que eu forjei na vida. Ela está melhor conservada porque eu guardei ela melhor, vamos dizer assim. Não que a outra esteja muito ruim de conservação. Nada que uma boa lixada não resolva nela. Mas esse foi um caso interessante, porque eu forjei essa espada para poder treinar. Então ela tem essa empunhadura, que teoricamente é uma empunhadura de duas mãos. Estão vendo? Olha, empunhadura de espada de duas mãos. Mas notem como ela é leve. Eu consigo usá-la muito bem com uma mão. Porque eu queria, na hora, fazer uma espada de treino geral para mim. Que eu pudesse usar tanto com uma quanto com duas mãos. Então, por peso, ela é uma espada de mão e meia. Agora, por empunhadura, ela é uma espada de duas mãos. E basicamente é o seguinte, a definição. A espada de duas mãos é aquela que você só consegue usar com as duas mãos. Ela é pesada demais ou desajeitada demais para você conseguir utilizar com apenas uma mão. A espada de uma mão é aquela que é leve, você facilmente utiliza com uma mão, e mais do que isso, ela tem uma empunhadura feita apenas para uma mão mesmo. Não adianta você querer tentar usar com mais mãos, porque você só vai conseguir se atrapalhar no processo. Mas a mão e meia é o que as pessoas chamam de espada bastarda, porque é uma espada que você pode escolher como você quer usar, tanto com uma mão quanto com duas. Ou até fazer um misto delas e poder, em combate, usar half swording ou técnicas ao estilo Lichtenauer para poder agarrar a lâmina do oponente, poder deixar sua segunda mão off-range em algumas partes do conflito. Então a espada de mão e meia é muito versátil nisso. Lógico, se você quiser usar uma espada dessas com uma coisa que nem essa aqui, um escudo, ela vai funcionar bem, mas nunca será tão prática quanto usar uma espada somente em uma mão. Porém, é lógico, se você optar por usar uma de duas mãos, aí é inevitável a não utilização do escudo. Você vai ter que largar o escudo para trás para poder utilizar, se for utilizar com uma espada de duas mãos em si. Além disso, nesse vídeo ainda podemos ver uma coisa. Existem muitas pessoas que acreditam que a espada era de longe a principal arma de combate durante a Idade Média. Ao mesmo tempo que existem pessoas que acreditam que não. Espadas eram armas secundárias, era uma arma só de necessidade para ficar de stand-by esperando você, para hora que você precisasse dela. E cara, a resposta que eu poderia dar para vocês é a seguinte: espadas são armas secundárias ou armas principais? Depende do momento, né? Espadas são ótimas armas, não são armas porcaria como alguns gostam de acreditar que existe lança ou existe alabarda, logo a espada se torna uma arma inútil, ou uma espada não teria nenhuma chance contra uma lança ou contra uma alabarda. Não, não é bem assim a coisa, depende muito da situação. Espadas são geralmente armas muito boas para lutas em ambientes confinados, ambientes pequenos e ambientes fechados, mas realmente não são lá as melhores armas do mundo para se combater oponentes em campo aberto, em grandes batalhas. Mesmo porque imagina uma parede de lanças e escudos contra você com uma espada, seu alcance não vai permitir chegar neles. Porém, ao mesmo tempo, imagina só, você no combate 1 contra 1, você com uma espada e seu oponente com uma lança. Ainda mais se for uma dessas daqui, uma espada de mão e meia. Imagina só, você lutar contra um oponente com espada de mão e meia, e ele com uma lança. Você vai só parar ele, e a própria técnica de luta Lichtenauer, você chega no cara e finaliza ele. Porque a lança só tem força contra oponentes à distância. A lança
é uma arma muito difícil de ser utilizada em combates mais próximos, ou em combate 1 contra 1. Ainda mais se a pessoa não tiver montada. No 1 contra 1 é mais difícil ainda. No 1 contra 1 em montaria, há uma vantagem para a lança, realmente. Mesmo porque espadas eu diria que não são armas feitas para montaria, para luta montado. São feitas para luta em pé, no chão. Assim como não são feitos para grandes batalhas contra múltiplos oponentes. Embora, se você for lutar contra múltiplos oponentes, 1 contra muitos, dependendo da situação, talvez seja até uma vantagem ter uma espada contigo, em função da agilidade que ela proporciona. Enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado de umas espadas aqui. Espadas. Espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor a coisa. Se gostaram, por favor, deixem seu like, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito? Se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.